ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Oito e 3 na Folha. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Vacina Clínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Clínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Informe do Trabalhador. Cidadãos e cidadãs, a história mostra que a voz do povo é a força mais poderosa de uma nação. Você tem direitos à saúde, à educação, à moradia, à segurança, ao trabalho digno, ao meio ambiente saudável. Direitos que muitas vezes são negligenciados ou ignorados pelas instituições e pela elite que detém o poder. A luta por um futuro mais justo começa com a nossa ação presente. Não podemos esperar que as mudanças caiam do céu. É preciso ir às ruas, ocupar os espaços públicos e fazer a nossa voz ser ouvida. A mobilização é o que impulsiona a transformação e faz a roda da história girar para o lado certo. Eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF. Estamos juntos na luta por um futuro melhor. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Se o seu plano de saúde não combina mais com você, venha para a Unimed Campos e garanta condições especiais para portabilidade. Quando o assunto é saúde, sua família ou sua empresa merecem o melhor. A Unimed Campos conta com planos de abrangências regionais, estaduais e nacionais e oferece uma estrutura própria que não para de crescer em tamanho e qualidade. Fale agora com nossa equipe de vendas e aproveite essa oportunidade exclusiva. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia.
Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Rafaela Bose e Petrovera apresentam Flávio Venturino e Sandra de Sá. Sábado, 6 de dezembro, na Multiplace em Campos. Postos de venda, lojas de eggs, banca do Coliseu e guichêweb.com.br. Flávio Venturino e Sandra de Sá, 50 anos, em um show. Sábado, 6 de dezembro, na Multiplace. Patrocínio de eggs, Link Web, Colégio Bittencourt, Elos. Apoio, Rei do Caranguejo, Goitacá Vigilância, Inter TV, Folha da Manhã e Folha FM. 8h09 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3. Você acompanha este programa sempre pelos aplicativos das redes sociais, né? O Face, YouTube, Instagram. Tem uma dica sempre que a gente fala do YouTube para Smart TV. Você vai lá, entra pelo YouTube na sua TV, né? No canal da Folha FM e acompanha a gente pela TV também. Ao vivo, e depois à tarde, a partir das 17 horas, tem a reprise pela Plena TV, que é também emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, com esses aplicativos de IPTV, você pode assistir, por exemplo, a Plena no mundo todo, Brasil inteiro, enfim. E tem também os canais da própria Folha, né, no aplicativo de rádio, que aí você vai ouvir a rádio também, tanto agora no Folha no Ar, quanto na melhor hora do dia, onde você estiver, com o sinal da Folha FM nesses aplicativos. 8h11, de volta hoje, sexta-feira, 24 de outubro de 2025. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Campos tem tempo bom, predominantemente ensolarado, faz 22 graus agora, neste momento. Na planície Goitacá, máxima prevista para hoje é de 26, vai esquentar um pouco hoje em relação aos dias anteriores. E para o fim de semana também o tempo segue firme com sol e chegando aí a 30 graus no domingo. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, ao vivo, nós havíamos convidado e anunciado aqui o senador Carlos Portinho, senador da República, conforme a gente falou. Porém, conversando agora com sua assessoria, fazendo contato aqui, não estamos conseguindo falar com o senador. Alguma coisa pode ter havido, algum problema pode ter acontecido. A gente pede desculpas a você, a nossa audiência, pela internet, pelo rádio. O programa é ao vivo, então esse tipo de situação não tem como evitar dentro de um programa ao vivo. E é por isso que o rádio tem o seu fascínio, inclusive para
ter esses imprevistos. E, claro, é evidente que, né, torcemos para que não tenha sido nada de ruim, que tenha sido lá um caso fortuito simples, né? Mas ficamos aqui, né, com o pedido de desculpas a você que nos acompanha e que nos segue também, tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais. E aí a gente vai seguir aqui tocando o programa, porque assunto é o que não falta. Aliás, tem um ditado, né, que você pode morrer de qualquer coisa, inclusive hoje em dia está muito complicado. Depois da pandemia, então, a gente viu que a coisa é complicada, mas de tédio na política brasileira, por exemplo, você dificilmente vai morrer. E tem muita informação para a gente debater, discutir aqui. Esse final de semana é um final de semana muito importante do que diz respeito à economia brasileira, mas muito também sobre as eleições de 2026. Assim, esse movimento geopolítico feito pelo presidente Trump dos Estados Unidos, supertaxando vários países, acabou criando aí muita dificuldade para o governo Lula, mas a partir da oficialização do tarifaço, o Lula, e nós comentávamos aqui durante esta semana, durante as últimas semanas, a carta foi no dia 9 de julho, o Lula parece que entendeu aquilo ali como uma onda, e ao invés de enfrentar aquela onda, ele surfou bem aquela onda, ou seja, pegou a favor e foi fazendo as suas manobras políticas, ao que me parece, ele saber muito bem, né, fazer essas manobras políticas importantes para o seu governo, mas sobretudo para o seu eleitorado, para a sua campanha, para a sua política. E com isso, voltou a pontuar, né, em recortes importantes da pesquisa, que eu vou pedir a você, Aloysio, para comentar, e aí chega, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que se sucedeu após a carta de 9 de julho, o que acontece? Chega agora, teve reunião na ONU, teve aquela questão da química, e chega agora, hoje é sexta-feira, na Ásia, em Kuala Lumpur, onde os presidentes destas nações estão reunidos, com a possibilidade, né, de Lula e Trump se encontrarem e lá negociarem, renegociarem, conversarem sobre essa questão do tarifaço, onde o Lula pode ofertar aí as big techs com os pedidos que os Estados Unidos têm. O tal das terras raras também entra na pauta. Aloysio, como é que está esse cenário, que aí eu trago lá desde o 9 de julho, desempenho político, desempenho administrativo do Lula, e em relação às eleições de 2026? Nogueira, como você falou aí, o turning point realmente para Lula, quer dizer, a gente tem sempre que frisar, né? Hoje é dia 24, portanto, faltam 11 meses e 10 dias até a urna, né? É muito tempo. Mas o Lula vinha de dezembro de 2024 em diante, perdendo em todas as pesquisas, né, de estudos sérios, fazem séries que você pode acompanhar, séries históricas. O que é a série histórica de pesquisa? É a mesma metodologia, no instituto, você pode acompanhar a evolução daquilo, da popularidade do candidato, né, entre as faixas sociais, por renda familiar mensal, por idade, por gênero, por etnia, por religião, por região, né, por escolaridade. Você pode ver o desempenho dos possíveis candidatos, né, até as convenções, todo mundo é pré-candidato.
E Lula vinha tendo, assim, pesquisa, de dezembro do ano passado até junho desse ano, ele vinha perdendo, a cada pesquisa vinha sangrando. Assim, não era muito, mas ele vinha perdendo semana a semana, pesquisa, ele vinha perdendo popularidade, né, intenção de voto, aprovação do governo. Vem a carta do 9 de julho, Trump ameaça taxar o Brasil por conta do julgamento do STF no Bolsonaro, de Bolsonaro no STF, e Lula, como você disse, reage bem no sentido de aproveitar isso, né, fazendo limão numa limonada, né? E também contando com a atuação desastrosa da direita, né, sobretudo de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado desde o início desse ano, para assumidamente fazer campanha contra o Brasil e os Estados Unidos, né? Enfim, teve a carta do 9 de julho, Lula soube surfar, o Sidônio Palmeira, também ministro de comunicação dele, marqueteiro, né? Reagiu muito bem a isso, né? Teve a passeata de 7 de setembro, pró-anistia, pouco antes do julgamento de Bolsonaro, no dia 11 de setembro. Setembro foi um mês desastroso o bolsonarismo. Acho que desde 2018, o mês mais desastroso do bolsonarismo, mais do que o janeiro de 2023, onde houve a invasão da Praça dos Três Poderes, mais do que a derrota na eleição de 2022, no segundo turno, foi uma margem apertada de 1,8 pontos. Setembro, até esse momento, setembro, o mês passado foi o mês mais desastroso do bolsonarismo. Faz a passeata e bota na Paulista a bandeira dos Estados Unidos. Então, a direita que tinha, com muita competência, capturado os símbolos os símbolos nacionais, como a bandeira brasileira, a defesa da soberania, o patriotismo, a camisa amarela da seleção, ela entrega de bandeja isso para a esquerda, né? O mesmo favor que a esquerda fez para a direita em 2018, a direita devolveu agora em setembro. E as passeatas, as manifestações convocadas depois contra a anistia, contra a PEC da blindagem, que foram também outro erro crasso. As duas coisas, a PEC da blindagem e o PL da anistia, PEC, projeto de emenda constitucional, PL, projeto de lei, foram unidas pela direita na mesma coisa. Entendeu? Então, as manifestações contra a anistia, com o Bolsonaro já condenado no dia 11, né, e contra a PEC da blindagem, que vai naufragar no Senado, muito por conta dessas manifestações, né? Naufraga por unanimidade no Senado, e a atuação de Lula com Trump, que aí ninguém esperava, uma coisa, no dia 23, né, na ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, onde tradicionalmente o presidente do Brasil, desde Oswaldo Aranha, né, ali nos anos 40, ele faz o discurso de abertura e é seguido pelo anfitrião, como a ONU é sediada em Nova York, presidente dos Estados Unidos. Lula faz um discurso duro ali, em relação às taxações de Trump pelo mundo afora, não só no Brasil, né? E fala protocolarmente nos 15 minutos, que a ONU recomenda que se fale, né? E Trump, num discurso longo, de quase uma hora, autolaudatório, enfim, Trump sendo Trump, ele aparentemente para de ler no teleprompter e de improviso fala que se encontrou com Lula enquanto um saía do púlpito da ONU e o outro entrava por segundos, né? Tinha rolado uma química, né? Isso vai derivar numa videoconferência de Lula depois com Trump, a reunião dos chanceleres, os ministros das Relações Exteriores, que no caso do Estados Unidos é o Marco Rubio, né? Que era tido como aliado do bolsonarismo, um chanceler brasileiro, e agora se espera o encontro de domingo agora, em Kuala Lumpur, na Malásia, entre os dois presidentes, enquanto pessoal. Né? Quer dizer, todos esses fatos encadeados, né,
Lula, de 9 de julho em diante, surfou todos esses fatos em cadeia, né? E hoje é favorito, a preço de hoje, é o franco favorito à reeleição daqui a 11 meses e 10 dias, né? 10 dias em 4 de outubro de 2026. Aloysio, cara, eu tô vendo um ingrediente novo aqui e assim, cara, é tudo muito complicado. Você vê, são grandes lideranças que, e aí pode colocar por um detalhe todo esse movimento de volta e crescimento, ressurgimento, talvez um reforço aí do Lula nesse Lula 3 e também na sua pré-campanha, vamos dizer assim, que pode atrapalhar. Qual o ingrediente? É que numa entrevista a coletiva, a imprensa lá, já em Kuala Lumpur, Lula disse que vai falar sobre o tarifaço, tal, aquela coisa toda, tem os desejos americanos, sim, de melhorar a sua economia, de Trump fazer isso e explorar, por exemplo, as chamadas terras raras, que tem ali pelo menos 17 componentes importantes nessas chamadas terras raras, e também das big techs e tal, e Lula falou que não tem assunto proibido, mas ele coloca, olha o que ele coloca, e eu quero que você traga na sua visão o que isso pode fazer, ou não pode fazer nada também. Os ataques à Venezuela, o cerco feito ali ao redor da Venezuela, alguns ataques a embarcações que, segundo a Casa Branca, foram, acho que já passa de 40 mortos venezuelanos, que, segundo a Casa Branca, são embarcações. Por enquanto os ataques estão acontecendo só em água, né, no mar. Mas já tem um anúncio de, inclusive, por terra também, que aí já eleva esse nível. E aí o Lula coloca ali que quer falar sobre a Venezuela. Esse ingrediente pode ser um complicador? E por que Lula teria que falar sobre a Venezuela? Também não vai cair na conta dele aqui essa coisa de ele fazer... Porque, assim, há uma dificuldade da esquerda brasileira, e em parte dela, reconhecer que o Hamas é terrorista. Cara, os caras, se aquilo não é terrorismo, esquece. Como você vê esse detalhe que surgiu, é o que eu falo, que a gente comenta aqui, é o novo, né, o imponderável. Pode acontecer como não pode. Aconteceu. Queria que você analisasse isso, se é que é possível comentar alguma coisa aí assim, com tão pouca informação como eu passei para você. Não, realmente a gente teve, acho que, notícias desastradas, tanto de Lula quanto do Flávio Bolsonaro, né? Lula, agora essa semana, às vésperas do encontro com o Trump, falou de novo do dólar. É uma tremenda estupidez do presidente Lula, né? Você pode até pensar isso, pode até agir por isso, aí você não pode. Eu tive uma briga com o Nogueira. Eu vou ter um almoço, um encontro para reconciliar com o Nogueira. 2 dias antes eu vou falar que eu vou trabalhar com a moeda de Nogueira. Enfim, não é uma atitude inteligente, né? No mínimo desinteligente, a atitude de Lula. Que vinha vindo bem. Lula tinha, desde o início do primeiro mandato, tinha começado uma série de declarações altamente infelizes, né? Altamente infelizes. Que fizeram até as pessoas questionarem a sua capacidade cognitiva, né? Por conta da idade. E o Lula brilhou na ONU, não só no discurso ali do dia 23, vendo o teleprompter, como no dia 25. E aí sim, falando de improviso, numa entrevista na ONU, onde deu um banho, né? Então, e agora fala essa besteira agora do dólar. A sorte de Lula é que, para falar besteira, não existe nada como o bolsonarismo, para falar e fazer besteira. Ontem sai essa notícia de que Flávio Bolsonaro
senador da República do Estado do Rio de Janeiro, favorito à reeleição nas pesquisas, né? Propôs que as ações praticadas na Venezuela, supostamente contra o tráfico de drogas, fossem feitas na Baía de Guanabara. Ora, Baía de Guanabara fica onde? Onde fica Baía de Guanabara? Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, né? Dentro do... Rio e Niterói, né? Sim. É estado do Rio de Janeiro? É. Quem governa o estado do Rio de Janeiro? O Castro. Ele é aliado de quem? PL. Do Bolsonaro. Então, como é que é isso? Você... Por que não liga para Castro? Por que você não combate o tráfico na Baía de Guanabara? Quer dizer, é um tiro no pé, né? Logicamente, assim, isso, para a sua base, que é a crítica, isso pode cristalizar um apoio, isso que o Flávio Bolsonaro fez, né? Para aquela coisa, aquele eleitor que, assim, não... Tem dos dois lados, tem de esquerda e tem de direita, né? Que é acrítico, né? Não é política, é religião, né? Eu tenho um dogma de fé e tenho... É como se Bolsonaro ou Lula tivessem falibilidade papal, que é um dogma da Igreja Católica, né? O Papa não falha. E a gente sabe que vários papas falharam muito aí ao longo da história, né? Enfim. E agora saiu essa notícia de Trump que sugeriu ataque por terra à Venezuela. Sinceramente, a gente tem que lembrar também, que acompanha um pouco de geopolítica, que o comandante... os Estados Unidos tem a marinha mais poderosa do mundo, tá? Marinha, as Forças Armadas. Mas a marinha é a grande força americana porque ela leva a guerra a qualquer canto do globo. É uma capacidade que China e Rússia, por exemplo, não têm. Não tem. Eles têm exército, eles têm aviação, eles têm... Mas levar o inferno para... Os Estados Unidos, se quiser, leva o inferno para a Antártida. Eles levam o inferno para qualquer parte do mundo. Por conta da marinha. Essa marinha é dividida, como ela opera no mundo todo, de fato, a marinha de guerra americana opera no mundo todo, ela é dividida em quadrantes. Por exemplo, você tem na marinha o comandante do Atlântico Norte, que é onde fica os Estados Unidos, onde fica a Europa, o comandante do Atlântico Sul. Correto? O comandante do Atlântico Sul, o almirante Alvin Rossey, ele pediu demissão. O Atlântico Sul onde fica a Venezuela, por não concordar com as ações de Trump, do governo Trump na Venezuela. Não é que defenda a Venezuela, ele não concorda, por exemplo, em ações militares sem autorização do Congresso, que é o que está acontecendo na Venezuela. E veja bem, o regime de Maduro é indefensável, tá? Quem defende regime Maduro concorre ao prêmio Mamadeira de Alfafa com tanta força como quem defende a ação americana Baía de Guanabara. O mesmo tipo de idiota, só que de mão ideológica invertida, né? E o que a demissão do Alvin Rossey e essa aparente dobra da aposta de Trump parece indicar, infelizmente, é que Trump... Porque ele está fazendo tudo isso em alteração do Congresso, correto? Tudo isso em alteração do Congresso. Porque se houver confronto por terra, a chance de haver baixa nos Estados Unidos é muito grande. Porque as Forças Armadas da Venezuela, tanto Chávez, que era militar, quanto Maduro, investiram muito em Forças Armadas. Eu digo o padrão sul-americano, né? Estou comparando com China, com França, com Inglaterra, com Reino Unido, com Estados Unidos, com Rússia, né? Não dá para comparar. Mas a nível de América do Sul, eles se equiparam bem, né? Muito equipamento russo, inclusive.
Porque se por acaso houver aparecimento por terra, se por acaso houver uma baixa americana, força o Congresso a aprovar as ações, vê se você entende. Sim. Porque aí entra o espírito patriotismo dele, mataram nos nossos, né? E nesse turbilhão, a gente parece aquela formiga no ralo, na pia, né? A gente é arrastado por isso. Eu não sei como é que isso, se for posto na mesa de negociação, como é que Lula reagiria. Não sei. Agora o Lula está afastado de Maduro, né? O Lula está afastado de Maduro. Enfim. Há uns relâmpagos de acertos tão inteligentes, assim como há uns relâmpagos de erros tão imbecis, idiotas, de erros tão complicados, tanto quanto. Ou seja, é uma montanha russa. E para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, no que diz respeito a esses acertos nos discursos, nas falas. Você lembrou, eu não coloquei, mas você lembrou bem. O discurso em defesa de não usar o dólar, né? Como Lula defende, que quer o fim dessa dolarização na economia mundial, há uma força para isso, talvez pelos BRICS, que tem crescido, né? Já não comporta nem mais nessas siglas aí, ou nessas siglas, os países que compõem o BRICS. Agora, por outro lado, tem também essa coisa do governo americano cometer as suas falhas, cometer também o seu erro. Ou seja, sobre essa pressão, você toma uma decisão quase sempre errada, dificilmente se acerta. Tem um outro movimento, Aloysio, e aí deixando essa expectativa dessa reunião para domingo se concretizar, se bem que, como diz o técnico do Palmeiras, 90 minutos do Allianz Parque é muito tempo. Então nós temos de hoje até domingo, dá muito tempo, e se tratando de montanha-russa nas falas, você pode ter uma subida como pode ter uma descida, vamos ficar nessa expectativa, e são assim, assuntos que são muito interligados. Tem uma mudança também acontecendo na primeira turma do STF com a saída de Fux. O que você consegue interpretar dessa saída? Há uma possibilidade aí, né, de um outro integrante daquela corte fazer parte dessa turma, e a primeira turma, só para refrescar a memória, é a turma que julgou o núcleo principal da chamada trama golpista, inclusive condenou Bolsonaro e mais outros 7, como esse núcleo continua julgando outros integrantes também aí do núcleo secundário, terciário, dessa chamada trama golpista. E há também quem diga que, além de pode ser o acerto estratégico do Fux pedir a sua saída, depois de votar contra e desmoronar todo, ou pelo menos num discurso de 12 horas, tentar desmoronar toda a peça montada pelo relator, né, da CGU. Como você consegue interpretar? É uma oportunidade? É uma dificuldade a mais que se tem com esse relacionamento no STF? Sem falar da possibilidade da indicação de um outro também ministro que está para acontecer. E aí pode ser um aceno do Lula colocando lá um evangélico. Agora já tem gente falando que se não for Pacheco não passa. É outro momento tenso também para o governo, né? Vamos lá, vamos por partes, né? Como diria Jack the Ripe, vamos por partes. O nosso deputado federal, Cândido, deputado federal, ex-deputado federal, e Debrando Pascoal, né? Vamos por partes. Fux, o que se esperava do julgamento da primeira turma?
que Fux fosse ser o contraditório na dosimetria. Por quê? Porque Fux tinha condenado todos os invasores do Rio de Janeiro. Né? Então, como é que você condena a ação de Beto pela Folha FM e você absolve Cláudio Nogueira, que deu a ordem a Beto para cometer a ação? É complicado, né? Mas Fux, ao mesmo tempo, ele, no voto longo, ele manifestou uma voz importante. Porque, assim, por que o Supremo é composto por 11 ministros? Justamente para ter visões diferentes. Porque a interpretação da lei é sempre subjetiva. Está sempre carregada da sua capacidade de interpretar. O direito é uma matéria humana. Ela não é uma matéria exata. Né? E o Fux, eu acho que cumpriu um papel importante em dar, né, em ser a voz do dissenso ali, que é sempre o contraditório. Sem contraditório não se tem democracia, não se tem jornalismo, não se tem nada. Né? Agora, houve uma ação muito ruim, né, dos outros ministros, e o Fux pediu. Gilmar Mendes foi muito delicado com o Fux. Né? Gilmar Mendes é um ministro, assim, defender a importância do Supremo não pode nublar a vista de que há ministros ali reprováveis. Né? Gilmar Mendes é um deles. É o último indicado pelo Henrique Cardoso, decano do Supremo. Gilmar Mendes é mínimo questionável. Né? Gilmar Mendes, na minha opinião, isso é questão de opinião. Né? Acho que Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique, Dias Toffoli, indicado por Lula, e Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, são 3 desastres como ministros. São 3 vergonhas para a STF. Né? Enfim, não são bons ministros. Né? Isso não está na ideologia. André Mendonça, por exemplo, que foi indicado por Bolsonaro, tem sido até agora bom ministro. Inclusive, foi o único que teve coragem de votar pela suspeição de Alexandre de Moraes, que é óbvio no caso. Alexandre de Moraes não podia estar julgando Bolsonaro. Não podia julgar Bolsonaro, tampouco conduzir o processo, é o relator. Ele é vítima. E não me vem com falácia de que, se for assim, Nogueira está me julgando, Nogueira é um juiz duro, eu ameaço Nogueira. Não é verdade. Ameaça Nogueira, pregressa Nogueira me julgar. A vida de Alexandre de Moraes foi ameaçada no plano Punhal Verde Amarelo, que chegou aí a campo campanando ele entre novembro e dezembro entre novembro e dezembro de 2022. Moraes assume como relator depois. Então não me vem com falácia. Isso é falácia. Que é muito usado pela esquerda. É falácia. A condição de vítima de Moraes é prévia à condição dele como jogador de Bolsonaro. Portanto, para isso existe suspeição. Né? Impedimento. São 2 coisas, impedimento e suspeição. Né? Enfim. E Fux agora já foi aquecido, até porque está constrangedor na primeira turma. Né? Vai para a segunda. E o que vai ocorrer na segunda? Ele, junto com André Mendonça e Nunes Marques, vai formar a maioria. São 2 turmas de 5 ministros, né? 2 turmas de 5 ministros e o presidente, que é o voto de Minerva, em caso de empate no plenário, né? 5-1. Né? O plenário vota as 2 turmas juntas, né? Então são 5 ministros numa turma, 5 ministros na outra, e o 11º é o presidente, né? Que vota em caso de empate no plenário. Então, se Fux um Fux indo, já estava decidido, para a segunda turma, nós temos lá uma maioria, em tese, pró-Bolsonaro. Isso é um fato. Novembro e dezembro, embora Nunes Marques novembro e dezembro votado contra a suspeição de Moraes. O único que o fez foi André Mendonça. O próprio Fux votou contra também. Né? Mas André Mendonça e Nunes Marques foram nomeados por Bolsonaro. Né? Indicados por Bolsonaro, né? Com o certo que aprova.
Em relação ao Jorge Messias, eu acho assim, primeira coisa, nunca houve, porque se você tem essa coisa de disputa de universidade e ministro supremo, né? A UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mesmo tão socateada pelo governo estadual, pelos governos estaduais, ela é a alma mater da maioria dos ministros supremos até hoje no país, a UERJ. E o Messias é da Federal do Pernambuco. O que é legal, é o primeiro-ministro, se for confirmado, da Universidade Federal de Pernambuco, que traz uma alternância interessante, né? De formação, de visão regional, né? Pernambuco é um estado muito importante do Nordeste, o mais importante do Brasil, né? Pernambuco enfim. Eu falo aqui da cultura de Pernambuco inteiro, né? Eu vou falar só de João Cabral Neto Neto, do maior poeta que esse país já teve, né? Para ficar por aí, né? Mas e o Messias traz uma coisa assim, aparentemente surpreendente, porque ele é advogado-geral da União, né? Tem trabalhos publicados e tal, e ele é evangélico. E Lula, que é muito mais pragmático do que o seu eleitor mais radicalizado, é muito mais inteligente, mais pragmático que o seu eleitor mais radicalizado, o seu eleitor menos inteligente, e como tem de Bolsonaro, né? Esse eleitor radicalizado, esse eleitor de seita, né? Acrítico, né? Usa Antônio igual as mulas que ainda puxam o carroça em campos para não olhar para o lado, né? Olha só para frente. Lula, para reconquistar o apoio dos evangélicos, ele já está decidido que vai ser o Messias, tá? Está decidido que vai ser ele. Mas ele esperou a reunião em Kuala Lumpur, que a gente falou agora há pouco, para voltar de Malásia e anunciar. Ele sacramenta isso numa roda de oração com pastores evangélicos no Palácio do Planalto. E libera essa imagem. Aí é o Sidônio Palmeira, né? Para reconquistar o voto evangélico, ou pelo menos diminuir a diferença pró-direita entre os evangélicos, entendeu? Sobretudo entre os neopentecostais. E por incrível que pareça, Lula está repetindo, sem dizer as mesmas palavras de Bolsonaro, que nunca é habilidoso na escolha de palavras, nunca foi habilidoso na escolha de palavras, ele está nomeando um ministro terrivelmente evangélico nas palavras de Bolsonaro, né? Eu acho que Janja não vai comemorar falando línguas igual a Michele fez com o André Mendonça, mas, embora tenha passado aí até a templo evangélico, Janja, enfim, vai formar, e eu acho isso interessante, dois representantes dos evangélicos no Supremo Tribunal Federal. Um indicado por Bolsonaro, um indicado por Lula. E aí, essa questão que você falou no início do programa, dos banheiros em campos, pode começar, não a mudar, porque são 2 em 11, né? Mas a ter mais eco no Supremo. Porque realmente, né, essa lei para mudar o banheiro municipal, feito pelo vereador Anderson de Matos, dublê de vereador e pastor da Igreja Universal, ele até me processou uma vez porque eu usei essa expressão, mas perdeu, então eu gosto de repetir, né? Dublê de pastor e vereador. Mas é uma atitude pragmática e inteligente do Anderson, porque ele cristaliza a base dele, joga para a galera. Ele sabe que não vai passar, por quê? Porque é constitucional. Mas o Messias com André Mendonça começa a formar um eco desses valores, por vezes fundamentalistas cristãos, de uma moral cristã fundamentalista, dentro do Supremo. O que eu acho interessante, assim como acho interessante ter alguém de Pernambuco pela primeira vez no Supremo, interessante também que o Supremo reflita parte do pensamento moral que rege o país,
né? E ninguém pode negar o tamanho dos evangélicos no Brasil, entendeu? Essa coisa de inconstitucional me deixa meio que... eu sou meio metódico, aí eu fico pensando assim, por que é inconstitucional e passa pela Comissão de Constituição e Justiça? Ele não entende. Falando sobre a lei de Campos. Mas vamos lá, falar em CCJ, deixa eu colocar isso. Você falou que já bateu o martelo pro Messias. E é o Messias, mas não o Bolsonaro, que vai indicado por Lula para o Supremo, no lugar do Luiz Roberto Barroso. Só que eu estava acompanhando aqui a indicação também, você trouxe isso essa semana também, do Pacheco, a indicação, a possibilidade, foi ventilado o nome do Pacheco para também ser indicado por Lula para essa vaga. Só que aí, quem traz hoje no Jornal o Globo é o Lauro Jardim, que é uma defesa lá do Davi Alcolumbre, né, para substituir Luiz Roberto Barroso, o único que passaria, porque existe uma sabatina, né, no Senado, para que o novo ministro tome posse ou não, depende dessa sabatina também, até que ponto essa sabatina tem poder. Agora eu vou até te perguntar, eu não me lembro. Mas assim, e que se for, segundo o Lauro Jardim aqui, é uma fonte que não quis ser revelada, mas que se for o Pacheco, passa legal. Se não for, outro não passaria. O que você acha dessa pressão? É mais um complicador para o governo lidar com isso, né? Eu acho o seguinte, Nogueira, como diria um colega meu de PA, brucutu, galinha que não cisca não come. Logicamente, qualquer indicação para o Supremo tem que passar pelo Senado. E o Senado entra um advogado-geral do Poder Executivo e um seu par, ex-presidente da Casa, vai querer um seu par ex-presidente da Casa. Por óbvio, Cadê Pacheco, né? E é legítimo que isso ocorra, ok? É legítimo. É legítimo que se você, sendo radialista, numa eleição, sei lá, vereador, se você conhece outro radialista que você acha que vai estar para a sua categoria, você vai votar no cara. É legítimo, isso é democracia, entendeu? E não há nada de obscuro nisso. É legítimo. Agora, e Alcolumbre, assim, do outro lado, o Pacheco, ele foi um presidente parceiro de Lula. Ele, embora tenha sido eleito com apoio de Bolsonaro, ele foi se afastando do Bolsonaro no decorrer do seu mandato, né? Ele foi se afastando de Bolsonaro, e o Alcolumbre, que foi eleito, né, depois dele, que é seu aliado, já foi eleito com apoio de Lula. E no enfrentamento de Lula com a Câmara dos Deputados, né, que há um enfrentamento claro ali, né, entre Lula e sobretudo por conta do orçamento secreto, né, que tem Flávio Dino aí como cão de fila ou encalço, né, disso, né, que é ex-ministro da Justiça de Lula, né, Flávio Dino hoje no Supremo. O Lula tem no Congresso, que é composto por Senado e por Câmara, ele tem a sua olhada no Senado. Falamos aqui, quem derrubou a PEC da blindagem, por unanimidade, foi o Senado. E Alcolumbre, presidente, foi fundamental nisso. Alcolumbre quer, e é legítimo que queira Pacheco. É legítimo que ele diga que solte uma nota para alguém da imprensa, mesmo um jornalista muito, muito conceituado como é Lauro Jardim, de que, se for como eu quero, beleza, se não for como eu quero, teremos problema. Agora eu pergunto, de maneira pragmática, qual foi a última indicação de ministro Supremo recusado pelo Senado? É porque não tem. Não tem, né? Falei que não lembro, não tem. Entendeu? Assim. Agora, faz parte do jogo fazer pressão.
O Dino passou apertado, né? Mas não lembro a votação em si, mas passou apertado na sabatina. Teve momentos ali mais tensos por conta de ser, como diz aquele menino lá, o Antunes Cleito, comunista, né? Aliás, aqui, particularmente, acho o Dino um cara com conteúdo muito, muito fantástico. Mas é o que você falou, não me lembro, porque não existe nenhum que não tenha passado pelo Senado e faz exatamente essa. Maurício Batista digitou aqui, escreveu aqui do Face o seguinte, quando você falava lá do senador, cadê? Dino perguntou a Fux, você está diferente. Fux respondeu, só mudei o penteado. Enfim. Agora. Ele coloca também, exatamente. Anderson sabe que é constitucional, Anderson de Matos, vereador, dublê de vereador e pastor, né? Uhum. Mas acho que a pior é que é me aprovar. Cara, assim, é uma questão complexa. Agora, e certamente o entendimento de hoje do Supremo, porque você falou, o que é constitucional ou não é? Quem define o que é constitucional ou inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal. Né? Por exemplo, a lei de cotas nos Estados Unidos foi derrotada pela Corte agora que é conservadora. Agora não, foi no ano passado. A lei de cotas não existe mais nos Estados Unidos. A mesma Suprema Corte, que com maioria conservadora, tem dado aval a todos os atos de Trump. Mesmo quando esses atos são condenados em decisões da primeira instância. A Suprema Corte derruba, entendeu? Então, quem define o que é constitucional ou não é o guardião da Constituição, que é, em qualquer Estado democrático de direito, a Suprema Corte. A última instância, os Estados Unidos, a Suprema Corte, é que o Supremo Tribunal Federal. Então, agora, ninguém tem a dúvida. Existe na Constituição brasileira, e Ciro Gomes sempre falou muito sobre isso, até como uma alternativa de fugir desse achaque do legislativo, está previsto na Constituição brasileira o Instituto do Plebiscito. Alguém tem alguma dúvida que se botasse plebiscito, a lei de Anderson de Matos passaria por ampla maioria no Brasil? Alguém tem alguma dúvida, se fosse botado em plebiscito, o aborto seria reprovado por ampla maioria no Brasil? Alguém tem alguma dúvida, se fosse botado em plebiscito, a discriminação do porte e uso entorpecente seria reprovado por ampla maioria no Brasil? Você tem alguma dúvida, mora do país. Né? Então, assim, logicamente que a decisão legal, ela não tem que ser reflexo da decisão da maioria da população. Mas também fazer como o Barroso fez, sair votando a favor do aborto, e vou falar a verdade, Barroso saiu porque ficou com medo das sanções dos Estados Unidos, porque tem os 2 filhos com vida feita nos Estados Unidos. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Barroso, que posa hoje progressista, Barroso e defensor da moral, enfim, de um presidente moral, Barroso foi indicado, ele foi indicado por Dilma numa indicação de Sérgio Cabral para tentar arrefecer a Lava Jato. Barroso foi posto por lá para tentar frear a Lava Jato e chegou lá, mudou. Porque tem isso, você indica o cara para o Supremo, o cara chegou lá e só sai com 75 anos. O Joaquim Barbosa foi indicado por Lula e condenou todo mundo no mensalão. Dias Toffoli foi colocado. Dias Toffoli foi advogado do PT, advogado-geral da União, no governo Lula, colocado por Lula, e Dias Toffoli negou permissão para Lula preso visitar o irmão que tinha morrido, o túmulo do irmão. Isso Lula não perdoa ele nunca. Entendeu? Não estou fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou lembrando fatos. Entendeu? Então, enfim,
essa coisa do Supremo, voltando ao assunto inicial, eu, sinceramente, eu não... Veja bem, são duas coisas diferentes. Eu não concordo com a decisão, sobretudo pela incoerência, ter votado a favor da condenação dos invasores do Rio de Janeiro e depois, pelos supostos autores, ter votado pela inocência. Eu não concordo com a decisão de Fux. Mas eu acho alvissareiro e salutar para a Suprema Corte, para o país, que a gente tenha opiniões diversas. O próprio problema do país hoje é querer demonizar a opinião contrária, querer exterminar quem pensa diferente, entendeu? E também, como o Estadão colocou um editorial sobre esse voto de Barroso do aborto, você não pode viver com uma casta pretensa de iluministas no Supremo querendo legislar, quem legisla é o Congresso. Foi necessário uma postura mais assertiva do Supremo para enfrentar as ameaças democráticas do bolsonarismo? Talvez tenha sido. Mas tirar o gênio da garrafa é uma coisa, colocar de volta é outra. Então, essa distensão formando duas maiorias nas duas turmas, uma aparentemente pró-Bolsonaro e outra aparentemente pró-Lula, eu acho que é interessante para o país. Faz bem. Né? Enfim, eu acho que o Supremo tem que voltar para a garrafa. Né? O Supremo tem que voltar para a garrafa. Né? E se voltar para essa garrafa, um pouco, em vez de ser malt whisky, ser um blended, ser uma mistura, vai fazer bem ao país. Malte é um malte só, né? O blended são vários maltes misturados. Dessas composições, ainda mais sexta-feira. O Aloysio, eu estava lendo aqui para relembrar os fatos que você relembra automaticamente aí, eu não tenho esse privilégio todo. De fato, na posse de Lula, o Dias Toffoli pediu desculpa. Mas Lula acabou não desculpando ele naquele momento. Por não ter liberado para... Eu nem sei se tem irmão, Nogueira. Não tem irmã. Você indica o cara para juiz, o cara está preso. Maluco. Tá maluco. Seu irmão morre, o cara nega você. Não é para você soltar, não é para habeas corpus, é para você visitar o túmulo de sua irmã. Você pegaria? Jamais. A Bíblia diz, em uma passagem de Jesus, que você, né, que se levar um tapa de um lado da face, você oferece o outro, né? Mudando. Cara, não é? Mudando o Velho Testamento. Não, mudando o Velho Testamento. Cara, sinceramente, eu morreria e, se fosse o caso, então, eu iria para o inferno com esse pecado aí. Não, cara, sou ser humano, não sei, não tem como. Assim, olha os fatores todos que você elencou, ainda tem um negócio. Ele tinha o direito de ir. Não tinha nada que impedia, não tinha nada, nenhum problema. Então, problema que eu digo técnico, juridicamente falando, isso ficou comprovado depois. Você fala de quê, perdão? Do Lula ir ao cemitério, ao enterro do irmão. Ele tinha. Jurídico. É porque ele escolta, né? Com tudo. Eu também acho, sinceramente, independente do crime que a pessoa tem cometido, eu acho desumano. Desumano. Acho que qualquer condenado pode visitar o túmulo do seu ente querido na morte dele. Lógico, sob escolta, né? Sim. Se for necessário, forte escolta. Sem problema. É humano, pelo amor de Deus. Você não poder dizer adeus pro seu irmão no caixão, né? É desumano. Bom, aqui, 9-2, meu caro. Sempre bom conversar com você, o pessoal interagindo com a gente aqui também no Face. Enfim, mais uma semana cumprida, fechada, e o imprevisto do ao vivo sempre acontece, né? Renovamos. Falar sobre isso, esqueci. Posso falar só sobre isso? Por favor.
nós temos aqui no programa o troféu Roberto Henriques, né? Que disputam aí o próprio Roberto, que dá o nome ao prêmio, Antônio Garotinho e Jefferson Azevedo, né? Que é aquele que, se deixar a sua pergunta na entrevista, é um bom dia, porque a resposta conclui o programa. E vamos criar aqui o prêmio agora Edinho Black, que está concorrendo junto com o senador Carlos Portinho. Aquele que marca e não vem. Como o programa está no ar desde 2019, não foi? 2019, 21 de março de 2019. Isso tem mais de 6 anos. Então estão aí concorrendo ao troféu Edinho Black, o próprio Edinho Black e o senador Carlos Portinho. Bom, o Edinho Black é o concurso. Aquele ali, nem indo à casa dele, você conseguiu com ele. Manda Beto na casa de Portinho. Vai lá, pô, dá um pulo lá no Rio, Beto. Vai na casa de Portinho. Eu vou 2 dias, você vai trabalhar. Só espero que não tenha sido nada demais. Nós tentamos fazer, enfim, e esperamos que não tenha sido nada de mais grave aí Verdade. Ter alterado a rotina do senador. Seria bom, ele foi vice-presidente jurídico do Flamengo, ele é advogado com... Eu sei, eu pesquisei também, isso eu pesquisei. Especialização esportiva, né? Trabalhou com Pezão, trabalhou com Paz, né? Foi assessor de Nino da Costa, participou como advogado da Lei das Mãos Limpas, que foi feita pelo Nino da Costa, né? Embora depois tenha caído em desgraça, porque revelou Pezão tão limpas assim. Mas enfim. Mais tarde a gente vai entender. O troféu Edinho Black, o próprio Edinho. Boa. Nosso querido gênio aí da arte da madeira. O senador Carlos Portinho, troféu Edinho Black. Já está aí concorrendo. Você falou que vão criar a categoria o Mala do Ano? Como é que é o Mala do Ano? Não, mas seguramente. Eu não... Como é que é concorrendo ao Mala do Ano? Só com nós somos... Como é que fala quando a pessoa tem isenção, né? Imunidade, nós temos imunidade, porque somos apresentadores, âncoras aqui, então nós não podemos ser indicados, correto? Concorda? Você é o âncora, faço pega a bancada, o âncora é você. Não, mas você também faz parte da bancada. Quem faz parte da equipe da bancada não pode ser indicado, correto? E Beto, pode? Beto não faz parte da bancada diretamente, né? Não. Pode ser indicado. Não, posso não. Tô com falta no... Então, diante dessa imunidade adquirida aqui legalmente por nós, né? Popularmente falando, democraticamente, para não dizer o contrário, vamos lançar aí também, além do troféu Edinho Black, é aquele que nunca aparece, né? O troféu Mala do Ano, que aí... Mas quero saber se você não respondeu, você enrolou, você está igual o político mesmo, você enrolou, não respondeu. Quem está concorrendo é o prêmio Mala do Ano? Você já tirou a mim e a você. Estamos livres. Beto está na fila, podemos colocar. Mala do Ano, mais Mala do Ano, está aqui que participa com a gente ou no geral? Que vai ser? Em geral. Bom, em Campos. Rapaz, eu acho melhor consultar o doutor João Paulo primeiro, posso? Não, João Paulo só para que é nosso advogado aqui, nosso parceiro. Você está indicando João Paulo como Mala do Ano? Não, pelo amor de Deus, você tá maluco, pai? Eu começaria pelo fim. Você tá maluco, pai? Já teve... Tá bom, no Brasil, vamos mudar, no Brasil, que é o Mala do Ano. A do Mala do Ano, para começar, agora imediatamente vou indicar 2. Eduardo Bolsonaro e o técnico do Palmeiras. Pelo amor de Deus, ali os dois são... Duas boas indicações, muito boas. E não esquece não, me ajuda a lembrar aí, anota aí, Beto. Já não entra não? Sim, boa. Fechou, minhas 3 indicações. Janja, o técnico do Palmeiras, Abel, e o Eduardo Bolsonaro. Mas temos outras indicações para fazer ao longo do tempo. Quer indicar alguém hoje ou quer refletir? Eu indiquei a Janja. Janja, boa. Até para ser democrático. Né? Sim, de um lado do outro. Boa, não. Só para falar de Janja, qual o principal motivo para indicação, assim, e falei agora falando sério. Além dos erros da direita, do
do episódio Trump e tal, né? Ameaça depois da aproximação. Um dos fatores, assim, isso não sei o que digo, são analistas, né, nacionais, eu tô só concordando. Foi que na gestão de Paulo Pimenta, na comunicação, já tinha muita ingerência. E uma das condições que Sidônia colocou para assumir foi que ela não tivesse mais. E Sidônia tem sido hábil a esconder um pouco o Janja. E isso tem sido fundamental para ela recuperar sua popularidade também, porque a Janja é muito mal vista. As atitudes intrusivas dela, né, contra protocolo diplomático, né, sobretudo com o Xi Jinping ali, foi uma coisa meio vergonhosa para o Brasil, né? Embora tenha gente que até que defenda isso, porque ela é mulher. Enfim. Não é por ser mulher, ser homem. Se fosse o governador do Rio Grande do Sul, o seu marido, não poderia fazer isso. Se fosse o marido da Margaret Thatcher, não poderia fazer, John Thatcher, não poderia fazer. Não pode fazer. Mas, enfim, esconder Janja tem feito bem a Lula nas pesquisas. Então, com isso eu corroboro a minha indicação a ela como mala do ano. Já tem indicação aqui de um ex-integrante da bancada, Edmundo Siqueira. 14 horas de discurso, de provas, né? Mala do ano seria Fux na indicação do Edmundo Siqueira. Mandou que também. Boa. Aí nós podemos... Mala Master do ano. Mala Master, aí nós podemos fazer também, depois a gente vai indicar outras figuras aí também. Tem figuras aqui da região também que a gente vai indicar, não vai refrescar não. Eu não sei se o Fux seria o maior. Eu respeito muito a opinião de Edmundo, né? E provavelmente quando eu discordo de Edmundo deve estar certo ou errado. Eu acho. Eu não concordo com a voz de Fux, mas acho ela necessária. Não, perfeito. Até por questionamento a posição que ele coloca, eu acho também muito certa de não ser julgado por aquela turma. Apesar de ter havido entendimento lá atrás, ter passado no plenário. Luiz, umas contradições que a gente também não entende, mas só para fechar. Porque o próprio Fux havia colocado, votado contra esse julgamento lá atrás, no plenário com os 11, que é o voto né? Que você citava aí de ser o local certo da votação do julgamento dessa chamada trama golpista. Então é isso aí que você falou. Agora, ele também, nos bagrezinhos, nos peixinhos de vala pequeno, ele condenou todo mundo com dosimetria alta. Ou seja, pelo menos 400 integrantes daquele ato de 8 de janeiro foram condenados pelo Fux. Aí, na hora dos grandes, ele ficou com medo, é isso? Tem algum acordo para ele ser ministro? Enfim. Pode ser que sim, como também, assim, 11 de cada 10 analistas de Brasília falam que existe um acordo no mínimo tácito, entre o governo Lula e o Supremo. Entendeu? Então, eu sinceramente, eu respeito muito sempre a opinião do Edmundo, sempre. É uma pessoa que eu tenho alta consideração pessoal, intelectual, como jornalista cultural. Agora, eu acho, sinceramente, muito mais do que Fux, o mala do ano, a 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, o juiz Thiago Fernandes de Barros, que inocentou todos os 7 réus pela tragédia que matou 10 meninos no Ninho do Urubu, que estavam ali sob a responsabilidade do Flamengo, sob a guarda do Flamengo, menores de idade, que morreram asfixiados até a morte por fumaça. Né? Um sonho de ser jogador profissional do Flamengo. Acho que é muito mais malo do que o Fux. Excelente. Perfeito. E até... se for botar o Fux, vamos combinar, pode botar Moraes também, né? Ah, sim. Pô, como é que não bota Moraes? Não, perfeito. A colocação aí dessa absolvição dos 7.
Por mais que o Flamengo tenha indenizado, e isso aí é uma parte, no mínimo, é o mínimo do mínimo, talvez, mas a absolvição dos 7 eu acho muito... Absurdo, muito absurdo. A Justiça do Rio tem uns atos muito complicados que deixam assim, a sua imagem muito arranhada, no mínimo arranhada. Não vou dizer suja, mas vou dizer arranhada, talvez até para não... Né? Mas... Eu sou Flamengo, tá? Ah, sim. Então é isso. Vai terminar aqui, Edmundo, colocando aqui, disputa ótima com o Moraes. Acho que o Moraes ganha mesmo de Fux. Ali é... Pô, pelo amor de Deus. Pau. Agora, depois nós vamos escolher governador do ano, Mala. E aí Zema é um fortíssimo... Zema tá... Fortíssimo candidato. Enfim, vamos... Zema é um candidato beliscoso. Beliscoso, espetacular. Comendo banana com casca, aquela imagem é sensacional. Espetacular. Ô Luiz. Vamos lá. Eu ia falar uma coisa aqui. Fala. Dona Dilma tá aqui me olhando com cara de aprovação, já quero puxar a orelha. Dá um beijo aí. Tá aqui brigando com a gente aqui. A hora já passou. A hora já passou. Rapaz, ou é Cristiano Diva, e falou a voz da... Um beijo, Diva. A gente tem sabedoria, a gente acata. Na hora. Meu carinho, gratidão, meu amor e respeito por Diva, que é meu amuleto de sorte, entre outras coisas boas da nossa vida. Edmundo, se autoassume, sou mala do patrimônio. E Sofiati é o mala da ecologia. Da ecologia, boa. Ó, sensacional. Um abraço para você, Luiz. Bom final de semana. Na semana que vem estaremos de volta com o Folha no Ar. Só quero lembrar que amanhã o Jornal Folha da Manhã, impresso bem cedinho aí nas bancas e nas casas dos assinantes. Fique com Deus. Você aí, Diva, Cristiano, um beijo para vocês aí. Bom final de semana. Obrigado mesmo para você. Beijo, Carlos. Tá ouvindo? Ouvi. Beijo. Um abração e sua esposa. Eu ia falar isso. Um beijo também. Muito obrigado. Especial de Simone. Abraço. Muito obrigado. Até para Beto. Vamos quebrar o galho dele hoje. Tá bom, Luiz. Valeu. Beijo para vocês aí. Bom final de semana. Gente, 9h15. Fechamos o Folha no Ar de hoje. De volta segunda-feira às 7 da manhã. Com o Jornal Folha da Manhã, amanhã bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. Se você não é assinante, é só acessar lá o portal folha1.com.br, assinar o Jornal Folha da Manhã também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fechamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.